Salve, meu povo! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de quando você vai assistir este vídeo. Bom, seja muito bem-vinda se essa é a primeira vez, seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você vem ao Medita. O Medita, para quem já conhece, é um grupo que se dedica a meditar. E já faz 3 anos que o Medita acontece de uma forma. Deixa eu achar muito bem essa palavra. De uma forma avulsa. Pronto, avulsa. Por quê? Porque às vezes as pessoas podiam participar, às vezes não. Então eu me organizava para entregar algo que fosse único e que não precisasse de uma continuidade. Mas esse ano a novidade é que o Medita ele vai ser todo sábado, virtualmente, porque ano passado ele foi todo sábado, porém virtual, intercalado com presencial, ou seja, as pessoas que vinham eram diferentes. Então, esse ano, eu quis trazer essa mudança para o nosso Medita, então aqui estou oficializando essa notícia, porque na semana passada a gente teve já a abertura dos trabalhos, mas eu esqueci completamente de gravar, foi um evento ao vivo, com as pessoas, com participações muito lindas, mas eu acabei esquecendo de gravar o nosso encontro e lamento, mas ficou só na memória de quem esteve lá. Então, estou oficializando aqui a entrega dessa novidade. O Medita vai ser todo sábado, virtual, em 2025. Bom, para quem é do presencial, calma, chegarão novidades, tá? Então, na semana passada eu também já anunciei para quem estava presente que nós vamos começar a fazer, por conta dessa possibilidade de dar uma continuidade às nossas práticas, aos nossos estudos, eu pretendo trazer um pouco mais de conhecimento transversal com a meditação, conhecimentos que vão nos auxiliar a alcançar determinados objetivos que vocês mesmos me trazem como desejos que vocês gostariam de realizar em termos de quietude, relaxamento, silenciamento, etc. Que tem a ver com o universo da meditação, da contemplação e dessas outras práticas. Então, hoje nós vamos começar um bloco de estudos que trará um tema que é muito importante dentro do contexto da meditação, dentro da prática formal e fora, no seu dia a dia inteiro, porque isso vai te ajudar a sustentar estados mais conscientes em termos de pensamento, em termos de sentimento, em termos de emoção. Esse bloco de estudos que a gente vai iniciar é sobre os sentidos. De acordo com a tradição védica, tradição pré-védica, pós-védica, enfim, a era védica ela tem períodos assim, mas enfim, de acordo com a cultura indiana antiga, pronto. O nosso sistema de percepção do mundo, ele foi categorizado, ele foi sistematizado em alguns órgãos. 5 deles nós conhecemos, que são os 5 sentidos, que estão todos aqui na face: paladar, olfato, visão, audição e tato. Então, são os nossos 5 portais de percepção, de interação com o mundo. De fato, isso é tão importante, isso está tão presente nas nossas vidas, que às vezes a gente nem se atina para a grandiosidade disso. Porque essas 5 formas são as únicas formas de nós percebermos e interagirmos com o universo, com a criação. Tão grandioso é isso que esses 5 sentidos foram chamados de as 5
divinas medidas por essa cultura indiana antiga. Divinas medidas. Afinal de contas, não haveria propósito em termos uma bela paisagem com seres que não pudessem interagir, construir, transformar essa paisagem. Então, esses órgãos são sim muito importantes, junto com os outros 5 órgãos que nós vamos ver ao longo do nosso bloco de estudos, que vai levar algumas semanas. Cada dia a gente vai trabalhar um sentido diferente. Hoje é uma introdução sobre esse tema, uma forma de reconhecimento desse tema, dessa sistematização, né? Então, existe um aspecto muito importante do uso dos sentidos e que isso aqui é de extrema importância para nós dentro do Medita. Porque é muito fácil reconhecer os sentidos dentro de uma perspectiva da fisicalidade. Eu até apontei aqui, ó, olho, visão, vocês estão me vendo com o olho, vocês estão me ouvindo com as orelhas, né? Mas existe uma dimensão extrafísica para cada um desses sentidos, tanto os sentidos, os órgãos da percepção, quanto para os órgãos da ação. Cada um deles está relacionado a uma faculdade superior, superior em função de nós temos existências em dimensões superiores, somos um ser multidimensional, então temos uma dimensão física, corpórea, temos uma dimensão mental, temos uma dimensão emocional, temos uma dimensão espiritual, nesse sentido que eu digo. Então, cada um desses órgãos, ele está relacionado a uma ou mais faculdades superiores. E isso também nós vamos ver ao longo das semanas de estudo para cada um deles. Não vou dar spoiler nenhum, vou ficar caladinha, não vou falar nada, nem dar exemplo nenhum para a gente ficar mesmo com curiosidade de estudar realmente esses sentidos com muita calma e ter ao longo da semana a oportunidade de contemplar esses conhecimentos, a oportunidade de vivenciá-los, de começar no nosso dia a dia a observar como é que essa dimensão extrafísica se relaciona com a nossa dimensão aqui, corpórea. É um estudo muito legal e eu estou muito feliz de começar esse bloco de estudos aqui com vocês. Se você gostou da ideia, por favor, escreve aqui para mim nos comentários, gente. Eu não gosto muito de ficar falando essas coisas das mídias, mas é uma forma de a gente interagir, já que não estamos ao vivo. Se vocês escreverem para mim, eu vou ler depois, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, eu adoro ler as coisas que vocês deixam, tá bom? De comentário ou até pessoalmente aqui para mim. Mas o bom do comentário é que outras pessoas podem também ver as suas opiniões, não é? No Medita ao vivo, a gente compartilha a fala diretamente, mas aqui nos gravados é muito interessante vocês deixarem comentários. E aproveitando que eu estou já aqui fazendo essa intervenção, se vocês dão um like aqui no meu vídeo, o YouTube entende que esse é um conteúdo que é interessante, que outras pessoas deveriam também recebê-lo. E aí, dentro do algoritmo dessa plataforma, ele procura enviar para pessoas que têm esse interesse também. Então, quando eu estou pedindo aqui, ou quando outras pessoas pedem o like, é por conta disso, porque aumenta a visibilidade do canal. Então, se vocês, por gentileza, quiserem dar um like e deixar um comentário, eu vou ficar bem feliz, porque vai estar ajudando a aumentar a visibilidade do Medita e também eu estou vendo que vocês estão gostando, né, pessoal? Bom, dito isso, um recado aí midiático, né? Vamos voltar para o nosso tema aqui. Outra questão muito importante sobre os sentidos, que talvez também seja
uma ampliação da nossa visão sobre esses sentidos é o seguinte. Dentro da cultura indiana antiga também se diz o seguinte, que os órgãos dos sentidos, eles são uma ferramenta de percepção e interação com o mundo, como nós vimos. Oh, tem um ventinho gostoso aqui. Graças a Deus que eu consigo sentir. Bom, esse é um aspecto luminoso dos sentidos, essa dimensão extrafísica, essas faculdades superiores que se desenvolvem através desses 5 portais, e o fato de nós estarmos interagindo com o universo. Esse é o aspecto luminoso dos sentidos. Mas existe, como tudo em um universo dual, um aspecto obscuro. E o aspecto obscuro, ele é causador de doença. E doença, para a medicina antiga, é qualquer coisa que te coloca fora do equilíbrio. Então, é muito comum, se você pegar um texto antigo do Ayurveda, o Ayurveda é a medicina indiana ancestral, antiga, milenar. É muito comum você ver lá, causas de adoecimento que causam sintoma X, aí tá lá, sei lá. Ah, comeu demais não sei o quê, tá usando muito essa substância aqui, ou tá com excesso de raiva, ou tá preocupado, ou tá não sei o quê. Então, era muito habitual e era oficial considerar os nossos estados psicoemocionais com os processos de adoecimento do corpo físico. Óbvio, claro. A gente é um ser integrado que opera em diferentes dimensões, não é? Pois é. Então, uma está conversando com a outra, só porque um está em cima num degrau da escada, o outro está aqui embaixo, mas a gente está se vendo assim e se tocando, né? Assim, essas diferentes faces de nós, né? Então, em relação aos órgãos dos sentidos, eles são também objetos de adoecimento. Eles são mais do que objetos, eles são causas. Eles são uma das principais causas de determinados processos de adoecimento. E aí são 3 os motivos. Ou pelo mau uso, é o mau uso dos órgãos dos sentidos. Pelo excesso, pela escassez, pela ausência de estímulo, ou por um uso transviado, um uso perturbado, um uso ignorante, um uso não bom, não luminoso, obscuro, sombrio. Então, a gente pode, assim, agora sim, pensar em exemplos, não é? Muito fácil. A visão, o olhar, né? Os olhos. Aqui a gente está percebendo imagens, está recebendo cores, luzes, contrastes, contornos, formas, tudo mais. Um excesso de estímulo é o que a nossa sociedade vive hoje. Excesso de tela, excesso de placa, excesso de atividade, excesso de coisa, né? Muito. A gente não consegue mais ver o horizonte às vezes. Isso é muito triste, porque o horizonte dá essa dimensão de amplitude e nos conecta com algo que é transcendente. Mas às vezes a gente não consegue. Nem as estrelas a gente consegue ver se mora numa cidade muito iluminada, né? É muito. Então a gente está vivendo em uma sociedade que por si só já tem, já cultiva um ambiente não ideal. Eu vou falar assim para não usar nenhuma outra palavra, porque as coisas têm razão de ser, né? Elas acontecem por um motivo. Enfim. Mas então a visão, voltando para a visão. O uso excessivo seria esse, o da nossa sociedade hoje em dia. Principalmente com as telas a gente percebe isso, né? Um uso obscurecido, um uso sombrio seria a que você dedica o seu olhar?
Então, quando você está nas telas, você está vendo só as notícias sangrentas, filmes de violência, você está assistindo aquelas novelas intriguentas, para não falar de outras coisas muito piores, né, gente? Tem coisa muito pior aí no mundo. Mas esse seria o mau uso do sentido da visão. E, e a ausência desse estímulo, aí a gente já começaria a falar da dimensão extrafísica, entende? Não querer enxergar as coisas. Eu não vou falar mais, acho que ficou bem claro. Então, os sentidos, eles são grandes portais de elevação da consciência, mas também de decaimento. Porque nós escolhemos, a não ser essas coisas que eu mencionei da nossa sociedade, né? Às vezes a gente não consegue olhar o céu, às vezes a gente tem um monte de placa no nosso caminho, a gente não consegue ficar tão assim, tão contemplativo, sem ruído. Às vezes a gente não consegue, e excetuando, né, tirando essas questões da paisagem, que a maior parte delas nós não temos controle, nós temos controle sobre o nosso ambiente interno, a nossa casa, a quantidade de objetos que a gente tem, a quantidade de móveis, a quantidade de itens de decoração, e também isso tem muito a ver com estilo, né? Nem todo mundo precisa ser monástico minimalista para ter paz interior, né? Então, isso é para demonstrar que nós temos uma amplitude de escolha de como utilizar desses sentidos ao longo do nosso dia. E para mais, para além disso, a gente tem ainda, quando a gente não tem controle sobre o exterior, a gente tem controle sobre a forma com que a gente percebe isso dentro, nas nossas estruturas de processamento. Os 5 órgãos de percepção e os 5 órgãos da ação, eles estão unidos por um outro órgão de processamento. E esse órgão de processamento, ele é considerado tanto um órgão de percepção quanto um órgão de ação. E dentro da cultura indiana antiga, esse órgão, 11º órgão de interação com o mundo, é a mente. A mente é uma estrutura neutra. Então, esse controle, esse processamento, ele depende do nosso livre arbítrio. O fato de fazer mau uso, não uso ou uso obscuro de cada um desses outros 10 órgãos, isso depende do comando central mental. É interessante, né, pessoal? Essa forma, assim, sistematizada, esquemática de ver as coisas. E ainda vai ficar mais interessante quando vocês tiverem o conhecimento, para quem ainda não tem, dos 5 órgãos da ação, porque fica muito claro qual é o nosso. A gente ganha mais luz sobre o nosso alcance no nosso caminhar no mundo. Bom, essa foi a nossa introdução a essa ciência. E tudo isso é derivado, como eu já falei, de uma escola de conhecimento indiana muito antiga, muito antiga. Esse texto que foi compilado, isso pela primeira vez escrito, ele é ele é dos primeiros anos do primeiro milênio, sim.
digamos ali, em volta ali do período que Jesus viveu, sabe? Eu não sei precisar o ano certinho, mas se eu não me engano foi até o ano 100 ali, depois de Cristo. Porém, a cultura indiana nunca foi uma cultura escrita, ela era uma cultura de transmissão oral. Então, isso foi apenas compilado aí nesse momento. Então, isso é muito mais antigo. Admite-se, alguns livros admitem que a cultura indiana antiga, ela foi assim muito exuberante por volta do ano 9.000 a.C., 10.000 a.C., 8.000 a.C. Esses são estudos de alguns pesquisadores esotéricos, vamos falar assim, que estudam a história das civilizações do planeta Terra, não seguindo tanto esse padrão que a gente tem estabelecido, assim, de que há 10.000 anos antes de Cristo surgiu a agricultura. Não, não. Existem ruínas de templos de quase 30.000 anos antes de Cristo. Então, assim, como é que ia surgir a agricultura depois disso? Não faz muito sentido. Então, esses são os dados que eu tenho para vocês. Essa herança aqui que eu estou trazendo, ela é muito antiga. É um conhecimento muito antigo de uma civilização que colocava os pingos nos is em relação ao que é importante e o que não é importante, em termos da nossa vivência aqui em planeta Terra. E dito isso, vamos então ao que importa, a nossa prática. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Se vocês gostam desse estudo, separem um caderninho e vão anotando algumas coisas, porque tem muita riqueza aqui que a gente vai ver ao longo das próximas semanas. Façam as contas aí. Minha ideia é fazer uma semana para cada sentido, para a gente aprofundar bem, mergulhar bem nesse conhecimento. Então, alimentado o campo intelectual, a gente vai fazendo respirações profundas e aquietando, serenando o corpo. Pode tomar uma aguinha se você estiver aí no lado. Inclusive, eu aconselho, sempre que virem para o Medita, deixem uma garrafinha de água, como essa aqui, ó, ou um copo ao lado, para ir tomando água. É muito tempo sem tomar água esse tempo que a gente fica aqui. Vai se acomodando no seu assento, na sua cadeira, no seu sofá, onde quer que você esteja, encontrando uma posição bem confortável. Verifica se os seus ombros estão relaxados, gira eles um pouquinho para trás para abrir o peito, descontrair o pescoço. Relaxe o quadril, as pernas, soltando os joelhos para o lado. Isso vai aliviar o quadril, a pelve inteira, e também a lombar. Conscientemente, você vai se conectando com o sentido do tato e vai percebendo, escaneando a tua pele. Onde é que você precisa soltar mais um pouquinho? Às vezes, tem lugares que a gente não imaginaria que acumulam tensões. Nos tornozelos, nos dedos dos pés, na sola dos pés. O fato de se conectar com uma região do corpo
Neste momento, tentando soltar a musculatura, você envia um comando para essas células. Relaxa, tá tudo bem. É assim que elas recebem a voz do comando central. Tá tudo bem, pode soltar. Por isso nós começamos com o corpo físico. Observa o teu ventre, se está soltinho. Às vezes nós temos por hábito contrair o abdômen. Agora não é o momento. Solta, deixa a respiração ir até o umbigo. Solta os dedos das mãos, os antebraços. Alinha o teu pescoço, puxando o queixo um pouquinho para dentro. Isso vai alongar a tua nuca e vai ficar mais fácil manter a coluna retinha, confortavelmente. Observa o ar massageando o peito, o ventre. Não controla o ritmo da respiração nesse momento. Nós queremos naturalidade. Muitos comparam o estado meditativo com o sono. E o que nós estamos fazendo agora é um relaxamento que antecederia o sono. Pode ser que a mente queira dialogar, não tem problema, deixa ela falando sozinha, não interage com a tua própria mente. Todo o teu foco está no sentido do tato.
sentindo o relaxamento das fibras musculares, sentindo a massagem do ar nos pulmões, no peito, sentindo prazer nesse movimento. Direciona a tua atenção para a cabeça. Solta a mandíbula, a língua repousa no céu da boca, soltinha. Solta as bochechas, solta a musculatura ao redor dos lábios, ao redor das orelhas. Experimenta colocar nos teus lábios a expressão do Buda com um sorrisinho imperceptível e veja como o couro cabeludo ao redor das orelhas dissolve um pouquinho, distensiona. Solta as sobrancelhas, as têmporas, as pálpebras, afrouxa os globos oculares, e relaxa todo o couro cabeludo, desde a nuca até o topo da cabeça, a testa. Teu foco continua no sentido do tato, percebendo as vibrações de relaxamento de todas as regiões do corpo, sentindo prazer na soltura, no conforto.
Veja se a tua respiração já está mais calminha, dando para perceber com mais nitidez o pulsar do coração. Tá tudo bem se parecer que você vai dormir. O corpo é sábio e sabe o que você mais precisa. Ao contrário do que parece, nós gastamos uma energia imensa durante a meditação. Sente o ar entrando nas tuas narinas. Veja se existe algum aroma predominante no ar. Sente a textura do ar entrando, a temperatura. Percebe, de olhos fechados, como existem movimentos de luz. Você pode tentar comprimir bem os olhos, como quando você fecha os olhos para que não entre poeira ou para que um inseto não entre, e você vê, depois que solta, como mudam as nuances do escuro, da luz e da escuridão. Talvez até existam formas. Direciona a tua atenção para os sons ao redor e vai aguçando a audição, captando todas as bandas de som que existem ao redor de você. O vento, os pássaros, os carros, as crianças, sons de eletricidade, motores.
Não precisa identificar, nomear, apenas perceber. Conduz a tua atenção para o interior da boca. Sente a umidade, a temperatura, o contorno dos dentes, a maciez dos lábios. Vai percebendo como você se sentiu te conectando com os sentidos, assim de forma desinteressada, não como aquele que usufrui, mas como aquele que observa. Movimenta a língua, engole a saliva, movimenta os olhos de um lado para o outro, para cima e para baixo. Faz 3 inspirações profundas, enchendo a pelve com ar. Na exalação, estica os dedos das mãos, dos pés, contraindo levemente os músculos.
Mais uma vez. Leva o ar lá no umbigo. E ao exalar, estica os dedos. Contrai os braços, as pernas. E vai espreguiçando. Voltando bem devagarinho. Conecta com o ponto no centro do teu coração e vai agradecendo pela perfeição do corpo humano, pela perfeição da criação, pela perfeição da tua saúde, da tua possibilidade de experienciar o mundo e até de transformá-lo. Damos graças ao Arquiteto Universal. Louvado seja, louvado seja. Agradecemos aos nossos mentores pessoais, agradecemos a este instante de vida. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de juntos revivermos conscientemente a sacralidade de sermos filhos e filhas da criação com poderes tão grandiosos sobre este mundo. Espero que vocês tenham gostado do início dos nossos estudos, da proposta de trabalho que eu trouxe. Eu peço, deixe seu comentário falando se você gostou, se não gostou, o que que você tem curiosidade de saber. E não esquece de clicar o joinha ali também. Um beijo no teu coração. Fique em paz, fique com Deus. E, e na semana que vem, primeiro final de semana de fevereiro, estamos de volta no Medita com o nosso primeiro órgão do sentido. É isso aí. Um beijo.